A Bíblia diz, no Salmo 15, de 1 a 5. Não te engana, são poucos versículos, mas são preciosos. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Mais uma vez, é um salmo de Davi. Quem? Ele começa perguntando: quem? Quem habitará? Quem que pode estar na presença de Deus? Quem que pode? Quem pode usufruir, desfrutar da santidade de Deus? É isso que tu tem que pensar. Qualquer um pode chegar diante de Deus? Não, Deus é santo. Sede santos, porque Deus é santo. O teu Deus é santo. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Tu tá entendendo que Davi quer saber quem? O que eu preciso para ser essa pessoa que vai habitar contigo, que vai estar no teu santo monte? 2. Aquele que vive com integridade, que pratica justiça e de coração fala a verdade. Aqui já vem a primeira resposta. Então, aquele que vive com integridade. Nos chama atenção aquele. Quer dizer, é individual. A salvação é individual, a escolha, a decisão, o amor a Deus é individual. Então, aquele que vive é processo, é uma constância, é algo que tu fica fazendo. Que pratica justiça, pratica. Não adianta só tu falar, tu tem que pôr em prática. Não há menos só de palavras, né? Mas de ações, de atos, de atitudes, ações de graças. Eu agradeço, mas eu tenho que pôr em prática a minha gratidão. Eu tenho que viver uma vida grata a Deus. Integridade e justiça. Isso indica o quê? De novo, uma constância, uma sistemática, um processo. Algo que tu faz hoje, faz daqui a um mês? Não. Algo que tu faz hoje, só daqui a um ano? Não. É constante. Lembra que medita na palavra de Deus dia e noite? Todos os dias, na presença de Deus, buscando. Então, esse verbo viver e o verbo praticar dá a ideia de que é todo o dia. Que aquilo faz parte de ti, da tua personalidade, da tua vida, do teu temperamento, da tua vontade, dos teus desejos, dos teus pensamentos, da tua essência, de quem tu é. Viver e praticar significa perseverar. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, é todo dia. É segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta. É todos os meses do ano. No verão e no inverno. É quando tu é criança, adolescente, jovem, adulto, idoso. Quem vai habitar no tabernáculo? Quem vai habitar? Quem vai morar? Quem vai estar na presença de Deus? Quem vive com integridade e quem pratica a justiça. O que é integridade? A gente viu, integridade é ser inteiro, leal, fiel, correto na presença de Deus. Praticar a justiça. Quem é a justiça? O Senhor Jesus é a justiça. Então tu não vai chegar a Deus sem Jesus. Não é a tua justiça. Tu tem que andar nas pegadas do mestre, nos passos do mestre. Aí vem a cereja do bolo. E de coração fala a verdade. O que quer dizer de coração?
do fundo do coração, a gente diz, né? Do íntimo. A tua essência. Quem tu é, aquilo que tu acredita, aquilo que tu vive e pratica. Então, quem habitará com o Senhor? Quem vive com integridade, quem pratica justiça e de coração fala a verdade. Aí tu vai ver quem é a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Temos vídeo no canal sobre a verdade verdadeira, vários pontos para que nós venhamos a entender que a mentira não tem parte conosco. O erro, o engano, isso aí não pode ter, porque Jesus é a verdade. Então, se tu tem Jesus, tu vai viver na verdade e tu vai falar a verdade. O que quer dizer isso? Tu vai expressar a verdade do íntimo. Tu não vai fazer de conta. Não vai ser uma enrolação. Não vai ser meias verdades. Não vão ser meias verdades. Tu não vai omitir, fazer de conta, sabe? Exagerar. Não, é a verdade. E a verdade é uma pessoa. Então, se essa pessoa estiver no teu coração, tu vai falar a verdade. Outra coisa, qual é o espírito que está conosco, que nos rege, que nos guia? É o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o Espírito da verdade. 3. Continuando a resposta da pergunta. Quem vai habitar? Quem vai morar com Deus? Quem vai estar na presença de Deus? 3. Aquele que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Aqui vem novamente a fala. A nossa língua, ela é um perigo. É um veneno mortífero. Estudamos muito sobre a língua em Provérbios. Quem controla a sua língua é sábio. Tiago fala muito sobre isso, que nós usamos a nossa língua para louvar, adorar, engrandecer a Deus e amaldiçoamos, desprezamos, maltratamos o nosso irmão, aquele que foi feito à imagem e semelhança de Deus, aquele por quem Jesus morreu. Então, se tu não controla a tua língua, se tu fala mentira, se tu não fala com amor, com doçura, tem alguma coisa muito errada contigo. Porque a boca fala do que o coração está cheio. E se no teu coração o Senhor Jesus habita, se a palavra de Deus, diariamente estamos aqui estudando a palavra de Deus. Se a palavra habita no teu coração, é a palavra de Deus que vai sair pela tua boca. Vimos que os murmuradores não entraram na terra prometida. Tem coisa que não tá boa, que tu tá sofrendo? Ora, fala para Deus a tua dor, mas não murmura, não te queixa. E o que a gente faz? A gente descarrega muitas vezes toda a nossa artilharia em cima do próximo. Então, difamar, falar mal. Quem fala mal não vai estar na presença de Deus. É tão simples, mas tão sério. E aí tu percebe, que não difama. O que é difamar? É falar. Só que depois diz, não faz mal. Então, o que quer dizer? Que se eu me acostumar a falar mal, a difamar, na sequência, o próximo passo, o segundo degrau é fazer o mal contra o próximo. Tu alimenta a tua alma, o teu coração, o teu espírito, a tua mente, a tua vida, quem tu é, falando mal. Tu te alimenta, lembra? Os mexericos são tão deliciosos. Tu te alimenta daquilo ali. E aí daqui a pouco tu tá fazendo o que tu fala. Por isso que é tão importante falar coisas boas, falar a verdade, porque é aquilo que tu vai fazer. E a verdade tu pode contar 10 vezes, tu não vai mudar, porque ela é a verdade. Mas a mentira não resiste. Número 2 já te atrapalhou, porque é uma mentira. Se tu contar 3 vezes, tu já vai mentir mais ainda. Então, não difama com sua língua, não faz mal ao próximo.
nem lance injúria contra o seu vizinho. Então aqui ele está dizendo o quê? Não mente. Não mente. Não difama, não faz o mal e não mente. Aí tu vai estar na presença de Deus. Aí tu vai habitar com Deus. Continuando, verso 4. Aquele que a seus olhos tem por desprezível ao que merece reprovação, mas honra os que temem o Senhor. Aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio. É difícil para mim porque eu conheço na outra tradução. E aí dá um probleminha. Então vamos lá, vamos por partes. Aquele que a seus olhos tem por desprezível ao que merece reprovação. O que quer dizer isso? Aos teus olhos. Eu tenho capacidade, discernimento e inteligência para analisar, para avaliar e escolher entre Deus, né, e o inimigo, entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas, entre o certo e o errado, entre o que é direito e o que é injusto, entre o que eu acho, que eu penso, que eu quero, do que a Bíblia diz. Se a Bíblia diz uma coisa e eu quero outra, e eu quero habitar com Deus, eu vou abrir mão do meu querer, da minha vontade, do meu pensar, para fazer o que a Bíblia diz. Não questionar as ordens de Deus, os mandamentos de Deus, a palavra de Deus. Então, isso que eu entendo, a seus olhos tem por desprezível o que merece reprovação. Significa que tu consegue ver o que é errado. Tu consegue ver que tem dois polos, dois lados. Tu consegue discernir. Então, aquilo que é reprovável, aquilo que é pecado, tu não quer. Aquele que a seus olhos tem por desprezível o que merece reprovação. A gente consegue identificar o que é pecado, identificar o que é engano, identificar o que é falso, o que é mentiroso, o que é reprovável. Isso é uma parte. Mas honra os que temem o Senhor. Então, se eu consigo identificar o que é reprovável, eu consigo identificar o que é louvável, o que é certo, o que agrada a Deus, o que a Bíblia diz. Eu consigo perceber se aquela pessoa é do bem ou se aquela pessoa é do mal. Se aquela pessoa anda na luz ou se ela anda nas trevas. Pelos frutos nós conhecemos a árvore. Uma árvore boa não vai dar fruto mal. Uma árvore má, ruim, não vai dar fruto bom. E aí vem um ponto assim muito importante. Aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio. Na tradução mais antiga dizia assim, ó, aquele que jura com dano próprio. O que quer dizer? É o sim, sim, não, não. Mesmo que eu me rale, mesmo que eu me prejudique, mesmo que eu tenha dano, prejuízo, que eu pague para não me incomodar, mesmo assim, tu não vai voltar atrás, porque tu deu o sim. Essa pessoa habita com Deus. Jura com dano próprio. Sabe o que é isso? Paga o preço de ser cristão. Paga o preço de ser honesto. Paga o preço de ser íntegro. Paga o preço de falar a verdade. A minha mãe dizia isso, quem fala a verdade não merece castigo. O que ela queria dizer? Que a gente não deveria mentir. Que a gente deveria falar a verdade. Claro que às vezes, muitas vezes, tu vai ser disciplinado, mas é no sentido assim, ó, a gente sempre entendeu que tu já fez errado, confessa, te arrepende, pede perdão. Agora, se tu mentir, tu vai trazer uma ruína pra tua vida, porque a mentira é o território do inimigo. Se tem uma paternidade que o diabo, que Satanás tem, é a mentira. O pai da mentira é ele.
Então, quando a gente mente, quando nós mentimos, quando nós ocultamos a verdade, quando nós não falamos a verdade, nós estamos no terreno do inimigo. E se a gente está no terreno do inimigo, nós estamos sujeitos a toda a influência e malignidade do inimigo. Ele vai pintar e bordar, ele vai fazer o que quiser, ele vai se aproveitar. Vimos isso. Todos esses estudos que nós fizemos sobre os reis, sobre as guerras, sobre os exércitos, a gente viu isso. O inimigo só tinha poder, o inimigo só aprontava, só vencia, só humilhava, só roubava, só matava, só destruía quando havia pecado. E aqui está falando claramente sobre isso, sobre a mentira, sobre a palavra. Então eu entendo que quem jura com dano próprio, ou como diz aqui nessa tradução, com prejuízo próprio, significa o quê? Que é a pessoa que paga o preço, que engole o choro, respira fundo e suporta. Sofre o dano. É o que o Senhor Jesus fez. E o que ele disse para nós? Que quem quisesse ser seu discípulo, que quisesse segui-lo, tinha que se negar a si mesmo. Então, quando eu quero fazer uma coisa, quando eu acho que eu tenho razão, quando não sei o que, meu ego, e eu abro mão disso, eu estou seguindo a Cristo. Quando eu faço aquilo que ninguém, vamos dizer assim, faria, tu encontra uma coisa que não é tua, que alguém perdeu, mas é valiosa, e tu não pega pra ti, tu vai buscar pra devolver. Hoje em dia, principalmente no Brasil, a gente vê que as pessoas só querem levar vantagem, se apropriar. E aqui tá dizendo que se tu quer viver na presença de Deus, tu quer habitar no tabernáculo, tu quer morar no santo monte, tu quer estar com Deus, tu quer ser de Deus, tu tem que jurar com dano próprio. Significa cumprir o que tu prometeu. Sim, sim, não, não. Fazer o que tem que ser feito. 5. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem age assim não será jamais abalado. Aí nós vemos a generosidade, a bondade. A Bíblia diz que dar é melhor do que receber. A Bíblia diz que Deus ama a quem dá com alegria. Então, tem pessoas que emprestam, mas já emprestam com usura, com avareza, querendo lucrar, querendo explorar, querendo se aproveitar, fazendo o mal. Aparentemente está fazendo bem, eu vou te emprestar, eu vou te ajudar, mas na verdade ela quer depois te amarrar, te prender. Essa pessoa não é de Deus, não habita na presença de Deus. Aí tu pensa, tem pessoas que frequentam igrejas, que se dizem cristãs, que isso, que aquilo, mas são sujas nos seus negócios, são desonestas nos seus negócios, com o seu dinheiro, com o dinheiro dos outros. Não aceita suborno contra o inocente. Então, é honesta, é justa. Sabe que Deus é o vingador. Deus é o vingador. Deus não vai deixar barato. Deus não vai deixar que isso passe despercebido. Deus vai fazer justiça. Quem age assim não será jamais abalado. Então, quem procede, quem pratica, quem vive, quem é desse jeito. Na minha Bíblia dizia que era o cidadão do céu. Não sei como é que tá aí na tua Bíblia. Aqui diz diferente, aqui fala que é o que Deus espera do seu povo. Quem faz tudo isso aqui vai habitar com Deus. E nós vimos que Davi habitou, né? Porque ele foi conhecido como homem segundo o coração de Deus. O que a gente aprende em mais esse salmo, Salmo 15, Salmo de Davi? Que para habitarmos com o Senhor, no seu santo monte, devemos viver com integridade, praticar a justiça, falar a verdade, não falar mal de ninguém, não difamar ninguém, honrar aos que temem a Deus. E
a cereja do bolo principal, jurar com dano próprio, significa pagar o preço de ser cristão, de ser um homem e uma mulher de Deus. Não aceitar suborno contra o inocente, e essa pessoa jamais será abalada.